convosco a nossa nutricionista diretamente de Braga, a doutora Camila. Estás por aí, Camila? Olá, Mônica, desde já, muito obrigada pela apresentação. Para mim é um privilégio estar hoje aqui para partilhar um bocadinho do conhecimento em nutrição que eu tenho convosco. Estamos aqui milhares de computadores conectados. O que eu vos peço é atenção para que vocês possam aprender. Vamos falar de nutrição de uma maneira muito simples, espero que divertida, muito prática, para desmistificar que nutrição é alguma coisa muito chata e muito difícil. Mas antes de começarmos a trabalhar, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Camila, né? Tenho esse sotaque aqui do norte, daqui de Braga, mas na verdade é lá do nordeste do Brasil. Foi lá que eu me licenciei em nutrição, moro aqui em Portugal há 11 anos. Eu trabalhava no Brasil com a parte de investigação na área de microbiologia alimentar, não trabalhava com a parte de controle de peso, trabalhava em laboratórios. E foi realmente incrível quando há 7 anos conheci a Herbalife, porque eu estava à procura de uma marca que me oferecesse segurança, que fosse uma empresa com princípio, com valores, né? E a Herbalife está na vanguarda da ciência, da tecnologia, da segurança, a investir bilhões, na verdade, para nós termos os melhores produtos. E por essa segurança foi que eu escolhi trabalhar com a Herbalife, sem falar no comitê científico maravilhoso que nós temos. E são 7 anos a ajudar centenas de pessoas, a me ajudar primeiramente, porque aquilo que eu falo, aquilo que eu ensino, é aquilo que eu vivo aqui na minha casa. Então, eu só vou falar para vocês daquilo que eu faço, nada mais do que isso. Mas, para mim, é um grande orgulho poder hoje também partilhar essa palestra com um grande amigo meu. Eu estou cá no norte e ele está lá no sul. Então, Jorge, vai ser um gosto hoje fazemos essa palestra em conjunto. Eu queria te convidar para que quem está nos assistindo agora pudesse te conhecer melhor. Então, muito boa noite a todos. Muito obrigado, Camila, pelas tuas palavras. De facto, gostei imenso desse teu sotaque de Braga, realmente impactou. E eu também aqui com o meu sotaque algarvio, não é? O algarvio não é mais que o alentejano destravado, então também vou tentar, de certa forma, estar bem tranquilo e calmo para que toda a gente possa entender. Então, o meu nome é Jorge Vicente, eu sou licenciado em Educação Física e Desporto. Desde 2006 que eu sou um cliente satisfeitíssimo com a nutrição da Herbalife, mas dizer-vos que eu venho do mundo do desporto e sempre habituado também à suplementação, sempre habituado, digamos, à alta competição. E o que é que eu entendi aqui na Herbalife é que havia uma possibilidade de otimizar, de dar mais qualidade, ter mais densidade nutricional e com isso poder ter um melhor desempenho. Eu venho da área do personal training, também era instrutor de fitness, fui treinador profissional de futebol no Farense, tive também a acompanhar a equipa do Sporting numa parceria com a Herbalife, ou seja, são muitos anos já ligado a esta área. E, dessa forma, sempre a perceber e a entender como a nutrição faz toda a diferença. Eu entendo que 80% dos nossos resultados, da nossa performance é nutrição, 20% é o exercício físico. Com isso, mostro-vos também aqui a fotografia da minha família, porque nós gostamos de ser uma família jovem, ativa, dinâmica, lideramos pelo exemplo e, tal como falou a Camila, nós efetivamente vamos falar de paixão daquilo que fazemos e o porquê que já há 15 anos que decidimos mudar alguns hábitos e com isso temos uma família realmente ativa, com vitalidade, com energia e que nos enche de orgulho. Então, mas hoje nós estamos aqui para falar de nós, estamos aqui para tentar acrescentar algum valor a todas estas pessoas que investiram 1 hora das suas vidas para ter um pouquinho mais de informação e hoje temos aqui vários tipos de pessoas. Temos, se calhar, aquela pessoa mais curiosa, como o bebé, que quer mexer em tudo, quer saber tudo, então está curioso em saber um bocadinho mais sobre o que é Herbalife, mas também, com certeza, temos aqui algumas pessoas que são um bocadinho mais céticas, não sabem bem o que é a nutrição da Herbalife, veem os resultados e acham que não é bem assim, aqui há gato. Então, hoje vamos dar aqui alguma informação e desmistificar um pouco. Mas tem mais pessoas, não tem, Camila? Eu acho que tem mais pessoas aqui. Tem sim, Jorge. Lembrando que eu, como licenciada em nutrição, a primeira vez que fui para uma formação, fui como gato, tá? Depois me apaixonei por essa nutrição. Mas também nós temos pessoas aqui que estão quase à espera do milagre, né? Dizendo assim, deixa-me ver o que é que eles vão contar que vai me fazer chegar ao verão na melhor forma física de sempre, ou quais são os segredos para atingir o corpo dos sonhos. A gente vai falar que não há milagres, mas há sim um plano, e é isso que nós vamos falar também hoje à noite, mas também há mais motivos.
Sim, sem dúvida. Tem mais motivos e de algumas pessoas, com certeza, e até muitos colegas da área e entusiastas do desporto, vêm à procura de soluções ou de dicas que possam otimizar as suas composições corporais, a sua performance desportiva. E nós vamos também mostrar que não é preciso uma suplementação desportiva, ela sim pode dar um upgrade e otimizar, mas também vamos mostrar que a nutrição base e as escolhas que fazemos diariamente podem nos ajudar bastante. Mas tem mais pessoas aqui. É verdade, é verdade. E também há pessoas aqui que estão interessadas em aprender mais sobre a questão da suplementação. Será que os suplementos são medicamentos ou os suplementos se enquadram na categoria de alimentos? E também nós vamos tratar desse assunto hoje para quem veio cá em busca dessas respostas. Jorge, mas também temos mais pessoas aqui. Temos, e sem dúvida nenhuma que hoje se fala muito de um tema, não só infelizmente pela pandemia, mas também porque a Organização Mundial de Saúde já muito falava sobre isto, que tem a ver com o reforço do nosso sistema imunitário. E de facto nós não podemos andar na rua com uma armadura, não podemos andar sempre, digamos, com um fato que nos proteja do exterior, mas podemos fazer melhores escolhas, podemos, digamos, otimizar e melhorar pequenos momentos do dia que nos vão reforçar o sistema e as nossas células e que assim consigamos dar a resposta, efetivamente, aos desafios que hoje em dia a sociedade nos traz. Mas eu sei, Camila, que existem formas de desmistificar um pouquinho e de mostrar a toda a nossa audiência como é simples entender o nosso corpo, não é? É verdade, Jorge. E só para relembrar, nós hoje não vamos falar de perder peso ou aumentar de massa muscular, mas vamos nos focar no bem-estar ao longo prazo. Como é que nós podemos cuidar da manutenção da nossa máquina, que é o nosso corpo, para que ela possa durar mais tempo e com qualidade. E com isso eu trago o exemplo de um automóvel, que é uma máquina que muito se assemelha com o nosso corpo. Há vários sistemas de funcionamento e que eles funcionam, obviamente, de maneira integrada. Eu não posso falar para o automóvel que eu não preciso dos travões ou do sistema de alimentação ou do sistema elétrico, e todos eles precisam estar funcionando de maneira eficaz, para que não tenha nenhum problema. Então, a gente vai entender isso hoje melhor. Trouxe aqui meramente alguns exemplos, por exemplo, mulheres que estão aí, que não percebem muito de mecânica, hoje vocês vão aprender de carros e de nutrição, ok? Nós podemos comparar o nosso cérebro, que é o órgão central, é o órgão que comanda todas as funções do nosso corpo, por exemplo, com a centralina dos automóveis, que, na verdade, ela é a unidade de controle dos automóveis. Temos o coração, que é o nosso motor, que é o que faz tudo circular, vai bombear o sangue, vai bombear para que possa chegar todos os nutrientes, todos os fluidos nos locais certos, na hora certa. Temos aqui os nossos rins, que muito se assemelham aos filtros para filtrar as impurezas do nosso corpo. O automóvel também tem um sistema de alimentação, a gente tem que dar o combustível certo para que ele ande. Não é verdade? Eu posso encher o tanque do carro com água, o ponteiro vai aparecer cheio, mas é o combustível errado. Então, nós vamos entender quais são os combustíveis para alimentar a nossa máquina. O sistema elétrico, o nosso corpo também tem uma rede de neurônios, onde passa toda a informação elétrica no nosso corpo. O sistema de embreagem é aquele responsável por gerar e gerir a força, a estabilidade, o movimento do automóvel. E isso quem faz são os nossos músculos, é muito importante. Temos o esqueleto, que na verdade é o saci do automóvel, que dá estrutura, e que todos esses órgãos precisam ser bem nutridos, bem alimentados para funcionar na perfeição. Não é verdade, Jorge? É verdade, sim, senhora. E realmente o que me faltou a mim foi um bom chassi por o excesso de desporto. Tive que ir à oficina dar aqui um jeitinho no chassi, mas a nutrição está a tratar do resto, então tem sido fantástico. Hoje, na prática, temos o quê? Temos aqui a senhora engenheira e o mecânico de serviço para poder-vos ajudar a ter aqui as melhores escolhas. E a pergunta de $1 milhão, para que todos possam entender como é que podemos dar o melhor ao nosso corpo, é esta. De que forma estamos a assegurar as nossas necessidades biológicas diárias, não é? Porque, de facto, nós temos que entender que o nosso corpo tem 1 trilhão de células e que elas todas têm que receber nutrientes detalhados e bem definidos de acordo com as necessidades do momento. Então, dizer-vos que
muitas vezes o que está a acontecer, e pegando nesta analogia que a Camila trouxe aqui do carro e da mecânica, é que nós estamos a dar combustível ao nosso corpo, sem sombra de dúvida. Mas é um combustível com muito resíduo e poucas octanas. Então, vai entupir os filtros, não vai dar a resposta certa, não vai dar a combustão mais potente e lá na frente vamos ter que ir muitas vezes à oficina. Então, porquê? Porque nós estamos a dar demasiadas calorias, estamos a dar muito gás, gordura, açúcar e sal. E isso, de facto, não nos ajuda. Em vez disso, deveríamos estar a dar proteína de qualidade, fibra, gorduras saudáveis, frutas e vegetais, vitaminas e minerais que são determinantes, como vocês vão ver mais à frente, e que desta forma teríamos o combustível com as octanas e com todo digamos, os aditivos especializados para que a nossa máquina tivesse a melhor performance. Então, de facto, é isso que, infelizmente, hoje em dia na sociedade temos vindo a dar ao nosso organismo, mas isso acarreta alguns problemas, não é, Camila? Eu acho que tem problema na área, certo? Na verdade, são muitos, mas antes disso, Jorge, eu queria reforçar que às vezes o carro a gente pode levar para a oficina, podemos mudar uma correia, podemos mudar um filtro e muitas vezes não temos a oportunidade de mudar isso no nosso corpo. Por isso, hoje vocês vão ter a oportunidade de aprender essas informações para colocar o quanto antes em prática, para nos livrarmos das idas ao mecânico, com certeza. Agora, por falar em problemas, nós temos aqui 3 graves problemas, como o Jorge também já falou. Nós temos hoje em dia os alimentos altamente calóricos. Infelizmente, nós temos muitos alimentos disponíveis no mercado com alta quantidade calórica e com baixo valor nutricional. Infelizmente, cada vez mais as pessoas estão fazendo uma seleção de alimentos não saudáveis por uma questão, muitas vezes, de praticidade, do estilo de vida moderno. Então, aí eu vou no mercado e pego o que é mais prático, é um pacote de bolacha, um saco de pão, e às vezes não faz as escolhas corretas. E além desse agravante de estar ingerindo mais calorias, o estilo de vida está ficando muito sedentário, as pessoas hoje em dia não se movimentam tanto, principalmente hoje a questão do teletrabalho, estamos tanto tempo sentados em casa, não é? E as pessoas estão a dormir mal, estão tendo um repouso insuficiente. Então, imaginem vocês terem esses 4 fatores em conjunto, isso com certeza vai agravar o problema na nossa máquina. E eu queria partilhar convosco uma frase que não é minha, mas do nosso consultor nutricional, Dr. Joaquim Machado Caetano, que ele fala o seguinte: há muita informação sobre o que nós não podemos comer, mas pouca informação sobre aquilo que, de fato, nós devemos comer. Hoje em dia, todo mundo fala, não pode comer isso, não pode comer aquilo, mas o que é que nós devemos comer? E hoje, de uma maneira muito simples, nós vamos estar aqui a partilhar muitas coisas que nós devemos colocar na nossa cozinha, na nossa despensa, e que vai nos trazer muita vitalidade, energia e alta performance, não é, Jorge? E isso vai com certeza levar ao nosso bem-estar. E como tu falaste bem, Camila, muitas vezes o excesso de informação também faz com que haja informação um bocadinho sem substância, sem qualidade. E muitas vezes leva a que se desenvolvam alguns mitos que muitas pessoas, às vezes, começam a acreditar em algo que não é verdade. E muitas desses mitos estão ligados a isto que temos aqui. É que as pessoas acham que muitas vezes, por terem excesso de peso ou por terem alguma doença, que tem totalmente a ver com a sua genética e, digamos, com o seu padrão que herdaram da sua família. Mas não. Estudos indicam, e está aqui bem patente neste estudo feito pelas Nações Unidas, que nós somos realmente 30% a nossa genética, mas 70% do que somos hoje é o nosso estilo de vida. E isso faz-me sempre lembrar aqui no Algarve, não sei como é que é aí no Norte, mas quando eu vou na praia e estou a olhar algumas pessoas que muitas vezes até se tapam porque têm excesso de peso e não estão contentes, não estão felizes com elas próprias e que culpam muitas vezes por ter aquela coxa mais larga a avó, não é? Dizem, a minha avó já tinha excesso de peso, então eu também estou assim. Mas, infelizmente, não tem a ver com isso. Tem a ver com as nossas escolhas e só 30% é que tem a ver com a coxa da avó. Então, temos que perceber que são as nossas escolhas, é o nosso estilo de vida que vai fazer a diferença. E eu sei que muitas vezes as pessoas desenvolvem outros mitos e que nós temos que aqui desmistificar, não é, Camila? Muitos, na verdade. Muitos mitos. Eu não sei se aí no Algarve é assim, mas pelo menos os meus clientes aqui muitas vezes dizem assim:
Ai, Camila, eu engordo até com a água, ou até com o ar. Ui, sem dúvida, sem dúvida. Aqui muitas vezes falam que é a água. A água de Monchique é muito forte, então, olha, começa a engordar. E depois tem pessoas que têm espelhos em casa que parece que distorcem a imagem, ou se não dizem assim, ai, mas eu nas fotos pareço que estou gorda. Vocês já ouviram essa frase, não é? E a gente tem que entender que essas coisas não engordam, não é, Jorge? Pelo menos aqui em Braga, não, nem lá no Brasil, tá? Não, sem sombra de dúvida, nós temos que entender é que, efetivamente, as nossas rotinas, os nossos hábitos, as nossas escolhas diárias, olharmos para a nutrição como, efetivamente, algo que é o nosso combustível e que vai, com certeza, dar o melhor às nossas células e, dessa forma, o nosso organismo vai estar com a composição corporal efetiva e que nos dá muita vitalidade e bem-estar. E vamos então entrar aqui no que realmente interessa da nossa palestra, deixando aqui até de brincadeiras, nós gostamos disso para desmistificar, mas Camila, efetivamente, onde é que nós temos que pegar em termos da nutrição no que é o nosso combustível? De onde é que vem a nossa energia? É isso mesmo que nós vamos começar a falar agora. Do mesmo jeito que o automóvel precisa do combustível certo, nosso corpo também, e temos que entender isto, ok? Independente do peso que nós tenhamos hoje, nós precisamos entender que o nosso corpo é uma máquina e do que é que ele precisa para funcionar bem. Então, nós temos aqui os macros e os micronutrientes. Camila, qual é a diferença desses dois? Os macros são os hidratos de carbono, são as gorduras, são as proteínas, ok? Nós vamos falar de maneira mais específica de cada um deles daqui a um bocadinho. E os micronutrientes são aquilo que nós conhecemos por vitaminas, minerais, oligoelementos, os fitoelementos, e nós vamos daqui a pouco começar a falar sobre algum deles, mas vamos começar falando sobre a proteína, não é? Porque, na verdade, a proteína é o primeiro componente sólido em maior quantidade no nosso corpo. Imaginem vocês numa casa, né? Tem aqui uma parede atrás de mim, tem tijolos. Para nós levantarmos uma parede é preciso de tijolos. Então, os tijolos do nosso corpo são as proteínas, tudo aquilo que tem a ver com reparação, reconstrução dos nossos tecidos, formação de hormônios, de enzimas, a proteína está sempre presente. Tá? Também é muito responsável por nos dar saciedade, por manter a nossa massa muscular. Atenção, quem tem mais de 30 anos, que está aqui nos ouvindo agora, depois dos 30 acontece um processo que se chama sarcopenia, nós perdemos 1% de massa muscular ao ano, e uma maneira de retardar esse processo é tendo realmente uma alimentação rica em proteína, ok? Para melhorarmos cada vez mais a nossa composição corporal. Mas para falar da composição corporal, eu gostaria de chamar o Jorge, porque ele é da área do desporto e nos vai explicar melhor, Jorge, essa diferença da composição corporal, por exemplo, dos homens, das mulheres, dos atletas. Sem sombra de dúvida. E é importante aqui frisar que muitas vezes na minha área de desporto fala-se muito proteína, proteína, proteína. Mas desde já fica a dica que só proteína também não vai levar a resultados excepcionais, porque não tiveres vitaminas e minerais, se não tiveres o hidrato de carbono a ajudar também a que haja uma melhor performance do teu pâncreas, libertar insulina. Mas pronto, não vamos entrar aqui em questões mais técnicas, mas sim para vos dizer que a proteína é essencial para o ser humano. No desporto vai favorecer a recuperação e a reparação dos tecidos musculares, mas temos que entender que se queremos uma melhor composição corporal, temos que trabalhar a nossa musculatura, temos que dar mais densidade a ela. Porquê? Porque os músculos queimam 3 vezes mais calorias do que a gordura. Então, exatamente, cada quilo de músculo queima 14 quilocalorias por dia. Então, por isso, muitas vezes, a pessoa que já é mais magra, que tem uma melhor composição corporal a nível muscular, muitas vezes parece que come mais e mesmo assim não engorda, porque tem este fator. Voltando à analogia do carro, digamos que uma pessoa com mais massa muscular tem mais cavalos, então precisa de consumir mais combustível, tal e qual como se fosse um Ferrari e um Fiat. Depois, olhando sim para a genética, as senhoras, por digamos, questões também até de nível hormonal, até da questão de poderem ser mães, têm mais depósitos de gordura e menos de massa muscular comparativo com o homem. Então, aí sim é genético, mas também podemos fazer algo com as nossas escolhas para melhorar e, com isso, ter melhores resultados. Claro que a distribuição diária de ingestão de proteína é que vai fazer muita diferença nos nossos resultados, porque muitas vezes as pessoas
começam o dia com um pequeno almoço de sem-abrigo, ou seja, ou não comem nada ou saem a fugir de casa. Depois, muitas vezes é o almoço express, sem comer lanche da manhã, lanche da tarde, e chegam à noite e fazem a refeição de abate. Na prática, eles até podem ter a quantidade de proteína diária recomendada, mas o seu organismo não vai assimilá-la e não vai ter os mesmos resultados. Então, sim, ela deve ser uma ingestão distribuída ao longo do dia, 20 a 30 gramas de proteína em cada uma das refeições principais, 15 a 20 gramas nos lanches, e dessa forma vai efetivamente ajudar nessa composição corporal e a ter mais resultados. Isso é efetivamente uma das dicas que deixamos aqui, 5 a 6 refeições por dia, com uma distribuição efetivamente equilibrada de proteína, vai fazer toda a diferença. E também acrescentar que, se for proteína animal e vegetal, ainda mais resultados poderás ter. Agora, com isso, vamos muitas vezes encontrar algo excepcional que tem a ver com quando nós vamos fazer, por exemplo, um TAC, uma ressonância a corpos, entendermos que magro por fora, gordo por dentro, o que é que está acontecendo naquele organismo? O que é que se passa, Camila? É verdade, Jorge, mas eu estou muito entusiasmada, tá? Porque eu descobri que hoje, com 34 anos, tenho mais cavalos do que quando eu tinha 20. É incrível. Exatamente. Ou seja, eu sou a prova que, com o passar dos anos, nós podemos melhorar cada vez mais. Hoje eu tenho mais massa muscular, significa que o meu metabolismo hoje gasta mais energia, então não importa como nós estamos, mas sim como nós queremos ficar. Então, estou muito animada porque eu descobri que tenho mais cavalos hoje. Então, só para vocês entenderem, essa imagem que está aqui na tela, são pessoas que têm a mesma circunferência, o mesmo peso, e parecem vestidas que estão exatamente iguais. Mas vamos lá ver a grande diferença. O que está aqui escuro, tá? São músculos, e esta parte branca são gorduras, ou seja, por isso é que muitas vezes nós temos pessoas com o mesmo peso, ambas com, por exemplo, 60 quilos, e uma está tonificada e a outra pessoa está mais flácida. Então, muitas vezes nós não podemos ter só o peso como referência para a nossa saúde. Temos que estar realmente atento com a nossa quantidade de massa, a relação da massa muscular com a nossa massa gorda. Quanto mais massa muscular a gente conseguir desenvolver, e obviamente isso nós vamos conseguir ter com uma boa ingestão proteica, e depois vamos falar também da atividade física. E eu gosto de trazer essa imagem aqui também, para relembrar que nós estarmos no peso certo não é uma questão de vaidade, não é uma questão estética, é uma questão de saúde. Nós estamos a ver aqui um corpo gordo, um corpo obeso, toda essa parte branca aqui é o excesso de gordura que começa a pressionar os órgãos, a fazer mais peso sobre as articulações e que não vai ter a ver só com a obesidade, mas sim com todas aquelas doenças que nós já conhecemos que estão relacionadas ao excesso de peso. Então, por isso é que nós nos focamos no peso certo como prevenção, não só como estética. E dentro da Herbalife, o que é que nós temos para dar esse suporte proteico? Nós temos produtos para todos os segmentos de mercado, desde para quem procura eliminar peso, aumentar de massa muscular, ou pessoas que simplesmente buscam um estilo de vida mais saudável, mais ativo. Temos desde os nossos lanches proteicos, que é um grande desafio, muitas vezes, às pessoas. O que é que eu vou comer ao lanche? Optam ou por uma fruta ou por uma tosta, por exemplo, que de proteína não tem nada. Então, nós temos soluções de lanche, como as barras de proteína, a nossa sopa gourmet de tomate, os grãos de soja. Depois eu vou falar aqui de um dos meus lanches preferidos, que é o nosso Ice Coffee, ok? Depois nós temos aqui outros produtos também que funcionam como lanches e como refeições, onde nós vamos buscar proteína de uma maneira muito saborosa, de maneira personalizada e muito fácil. Temos o Try Blend, que é um lanche com proteínas de origem, de origem vegetal, o Pro 20 Select, que vai fornecer 20 gramas de proteína num lanche, as nossas barras de refeição, que também vai fornecer uma excelente quantidade de proteína e uma refeição equilibrada. Mas eu queria falar para vocês de dois produtos que eu adoro, são um dos meus preferidos, que é o PDM, que é essa bebida de proteína, que serve como lanche, tá? Ou como substituto, quando nós vamos preparar a nossa refeição Herbalife, que daqui a um bocadinho eu já vou falar sobre ela. Então, é um lanche onde eu vou buscar 15 gramas de proteína,
mas além disso consigo buscar um suporte de fibra, de vitaminas, de minerais, que muitas vezes, por exemplo, eu comendo só um iogurte proteico, também o como, não é? Eu também gosto, mas naquele iogurte de proteínas, se calhar eu vou buscar só 15 gramas de proteína e o restante. Então, no PDM, nós conseguimos ir buscar tudo realmente que o nosso corpo precisa para um lanche equilibrado, para garantir a saciedade e a boa nutrição. E tem aqui um lanche que é fantástico, mas esse eu vou dar o privilégio ao Jorge de falar sobre ele, que é o nosso Ice Coffee, que tem 15 gramas de proteína, não é, Jorge? É verdade, é o Ice Coffee e é efetivamente a bebida que veio revolucionar o mercado, porque é o primeiro, digamos, café americano, não é? Aquela normalmente mais associada àquelas empresas de fast food, em que os jovens procuram muito ter energia a partir delas com cafeína, açúcar, muita gordura, e a Herbalife conseguiu trazer todo o sabor do café com qualidade e densidade nutricional. Estamos a falar deste produto que é o Ice Coffee. Ele tem 15 gramas de proteína, ele tem quase nenhum açúcar, tem o grão de café, tem proteína de soro de leite e, efetivamente, com a cafeína que também está presente, vai-te dar o boost necessário, não só para teres um lanche muito equilibrado, com poucas calorias e com muita proteína e quase sem açúcar, como eu falei, mas também para os apaixonados do desporto, dizer-vos que, desde que este produto saiu, tornou-se efetivamente o meu pré-treino de referência. Eu tomo este produto, fico saciado, super leve, com toda a energia da cafeína, com a proteína que me sacia, e eu posso ir correr, fazer um treino de crossfit. Estou impecável. Por isso, efetivamente, veio revolucionar o mercado, não só para os jovens entusiastas deste tipo de café, porque hoje os jovens já não vão muito atrás da bica, do cafezinho, mas ao mesmo tempo de um lanche e de um pré-treino. Então, Camila, é efetivamente um grande produto, mas que temos que pensar que os macronutrientes é que nos dão energia e que trabalham num todo. Então, vamos deixar agora a proteína e vamos passar para os hidratos de carbono, que realmente é o macronutriente que nos dá mais energia, que liberta mais calorias, é a fonte de toda a nossa até inteligência, a forma como o nosso cérebro funciona, porque precisamos de açúcar para o cérebro funcionar, mas muitas pessoas também olham para eles como, digamos, o inimigo. Muita gente, quero perder peso, vou cortar nos hidratos de carbono. E eu deixei essa imagem aí até para dizer que cortar nos hidratos de carbono não é deixar de comer uma maçã por inteiro e cortar aos pouquinhos o pão e assim estamos a cortar nos hidratos de carbono. Não, não é nada disso. Nós temos é que aprender a melhorar as escolhas dos hidratos, porque esta imagem que está aqui, vocês olham para ela e vão pensar muitos que os hidratos de carbono estão só no lado do pão, do donut. Não, os hidratos de carbono estão efetivamente presentes muito nos legumes e nas frutas. A diferença é que temos os hidratos de carbono mais simples, os hidratos de carbono mais complexos. E nós temos que aprender a fazer escolhas. Então, não vamos falar mais em cortar nos hidratos de carbono, vamos sim falar em diminuir o excesso dos maus hidratos, das piores escolhas, e potenciar e aumentar as boas escolhas dos hidratos de carbono, como são então as frutas e os legumes. Muitas vezes as pessoas acham que num prato, numa refeição, em que já tem uma porção de proteína, carne ou peixe, e depois tem lá os legumes, e depois ainda perguntam então em que tipo de hidratos de carbono é que posso juntar? Arroz, massa? Muitas vezes não precisa, porque já tem lá os legumes. Não é salada, são os legumes, ok? São coisas diferentes. Mas também muitas vezes pessoas comem uma sopinha antes, já têm lá os seus hidratos, e depois sim podem comer uma saladinha com a sua porção proteica e vão ter mais resultados. Agora, dentro dos hidratos de carbono, temos efetivamente um nutriente que tem sido cada vez mais falado, mais referenciado, cada vez com mais alertas por parte da comunidade científica e da Organização Mundial de Saúde, que é a fibra. Então vou pedir-te, Camila, que nos expliques um pouquinho porque é que a fibra hoje está na ordem do dia. Jorge, e a fibra é de extrema importância. Hoje eu vejo que quase 80% dos adultos, homens e mulheres, não atingem a dose diária recomendada, que são 25 gramas por dia. Não sei se vocês sabiam, mas a média da ingestão de fibra aqui em Portugal não chega sequer a 13 gramas, ok? Ou seja, estamos aí quase na metade daquilo que é o recomendado.
Ou as fibras é a parte, né? É a parte do hidrato de carbono que o nosso corpo não digere, tá? Ela vai ter aí outras funções que eu já vou falar para vocês. É responsável por regular o nosso trânsito intestinal, ok? Hoje em dia eu noto muito, principalmente em crianças, tá? Eu recebo muitas queixas por eu ter 2 filhas, né? Eu recebo muitas queixas de mães que as crianças não estão indo na casa de banho, ou têm dificuldade, não é? Ou sentem até dores quando vão à casa de banho, porque estão comendo muito alimentos refinados, com muito açúcar simples e não tem essa fibra presente. Vamos também conseguir uma redução de várias doenças que podem realmente afetar o intestino. Nós temos 2 tipos de fibras que nós precisamos, que são as fibras solúveis e as fibras insolúveis, ok? E eu queria trazer aqui alguns dados científicos para vocês. Não sei se vocês sabiam, mas dentro do nosso intestino habitam, tá, trilhões de bactérias, exatamente de bactérias, mas não se preocupem que essas bactérias estão lá não para nos prejudicar, mas sim para nos defender, ok? Essas bactérias são quase, eu brinco que elas são antibióticos, porque quando algum agente patogênico, muitas vezes vírus, fungos e outras bactérias maléficas entram no nosso corpo, se essas bactérias boas que habitam dentro do nosso intestino forem bem alimentadas, elas irão trabalhar por nós para defender o nosso corpo. E quem serve de alimento para essas bactérias são o que nós chamamos de fibras prebióticas, ok? Então, essas fibras prebióticas, elas vão ajudar com que a gente tenha realmente um ecossistema microbiano, que é assim que nós chamamos, mais favorável, tá? E vamos ter realmente uma melhoria significativa até do nosso sistema imunitário. Por isso é que é realmente tão importante essa ingestão diária de fibra. E já como nós estamos aqui a falar dos carros, eu quero que vocês prestem muita atenção agora, por favor. Nós no automóvel, por exemplo, temos vários filtros, ok? Temos o filtro DAO, o filtro do óleo, temos vários tipos de filtros que lá ficam retidas as impurezas. Então, imaginem vocês, eu trouxe essa imagem aqui para vocês visualizarem melhor. Temos aqui um intestino limpo, ok? Quem fez uma colonoscopia, por exemplo, a imagem que viu deve ter sido assim, mas, na verdade, o nosso intestino ele é assim, rugoso, ele tem o que nós chamamos de vilosidades. Então, quando a comida está a passar, o bolo alimentar está a passar no nosso intestino, são essas vilosidades que vão captar os nutrientes para levar para o nosso sangue, para chegarem nas nossas células. Se o nosso intestino estiver sujo, isso não vai acontecer. Ou seja, se eu não comer a fibra, porque a fibra ela vai funcionar como a nossa esponja para limpar o nosso intestino, para levar a sujeira embora, para que nós consigamos realmente absorver melhor os nutrientes que nós iremos ingerir. E aqui no lado direito, eu tenho um intestino sujo com fezes acumuladas. Então, havia aquelas pessoas que ficam 2, 3, 4, 5, 10 dias sem irem à casa de banho. Ou seja, o filtro está a ficar sujo, os nutrientes não conseguem passar para a corrente sanguínea. Essa pessoa vai ter um acúmulo de má bactérias. Gente, quando nós não comemos fibra suficiente, tá, pode causar desde uma simples, que não é simples, é entre aspas, uma simples obstipação, mas pode provocar pólipos, úlceras e até mesmo cancro intestinal. Por isso é super importante nós conseguimos ter um suporte de fibra diária, porque infelizmente com a alimentação que nós fazemos hoje em dia não é o suficiente, por isso que nós temos uma ajuda, não é, Jorge, para conseguirmos fazer esse processo de limpeza eficaz do nosso intestino. E que ajuda, Camila, depois de ver estas imagens, Nossa Senhora, como se diz no Brasil, né? Temos realmente que ter o nosso intestino limpo para que haja o máximo de qualidade na absorção dos nutrientes, porque muitas vezes é mesmo o que tu falaste, Camila, é que as pessoas até comem bem alguns nutrientes, mas por ter outras práticas não tão boas, estão a intoxicar o seu filtro, e com isso, muitas vezes, alguns dos bons nutrientes que lá vão, não vão ser absorvidos também. Então, não tem lógica, muitas vezes, estarmos a fazer algumas escolhas quando elas não chegam onde deveriam, que são as nossas células, a corrente sanguínea e as nossas células. Mas, como tu falaste bem, existe então o escovilhão, a escova que vai limpar tudo isso. A Herbalife tem vários suplementos de fibra que fazem toda a diferença no nosso organismo. Um deles em formato de suplemento, cápsula de
pastilha, de comprimido, como queiram chamar, que é o fibra e ervas, que podemos em cada refeição principal fazer uma suplementação com ele e dessa forma sempre, normalmente toma-se antes com um copo de água, para que a fibra possa distender no nosso organismo, como que se fosse uma teia, e depois poder recolher todas as toxinas e gorduras e eliminá-las no local exato, ok? Então isso é o mais importante. Água, fibra e depois podemos fazer a nossa alimentação. Mas hoje em dia temos 2 produtos que são realmente 2 produtos estrela, de excelência. Um deles, até com alegações médicas, que é o Beta-Art, que por ter o beta-glucano de aveia, podemos então ter esse tipo de alegação. Se nós utilizarmos todos os dias este produto junto ao batido, por exemplo, uma colherzinha de medida ou 2 vai nos ajudar a reduzir o colesterol. Para muitas pessoas que têm o colesterol elevado, digamos, o colesterol chamado não assim tão bom, nós temos que potenciar o bom colesterol, HDL, e baixar o LDL. E dessa forma, o Beta-Art vai nos ajudar imenso nessa situação. Mas, depois, um dos produtos mais vendidos e que realmente tem uma efetividade extrema é realmente aqui o fibra de maçã, e aveia. Porque conseguimos ter neste produto 6 fontes diferentes de fibra e dessa forma todas elas interligadas vão, através do nosso organismo, fazer toda a limpeza, todas as impurezas e dessa forma conseguirmos a tal absorção a nível das velocidades intestinais com muito mais qualidade. Imaginemos que as velocidades intestinais têm que fazer este tipo de movimento e muitas vezes estão estáticas, não conseguem absorver. Então, este produto vai ajudar a libertar e que haja uma melhor captação dos nutrientes para a corrente sanguínea. Muito fácil, é preparar junto à água e ter uma bebida refrescante com sabor a maçã. Podemos também juntar ao nosso concentrado de ervas e vamos ter um resultado maravilhoso em termos de até redução a nível de gordurinhas, de abdômen e de limpeza do nosso organismo. Então, como vocês tiveram a oportunidade agora de ouvir, a fibra, efetivamente, nos dias que correm, é fundamental para combater a quantidade de alimentos refinados que temos na nossa alimentação. Agora, falta-nos um macronutriente. E, normalmente, este é aquele que toda a gente tem medo e que toda a gente quer cortar da alimentação. E procuramos muito produtos light, 0% de gordura, e esquecemos que ele tem, de certa forma, um peso igual aos outros 2 macronutrientes que já falamos. Então, de facto, Camila, o que é a gordura e porquê que é tão mal vista e muitas vezes até cortada da alimentação? É verdade, Jorge. Criou-se um mito, não é, que a gordura é aquilo que faz mal. Na verdade, eu costumo dizer que nós temos gorduras que matam e gorduras que nos salvam, porque a gordura também tem muitas funções importantes no nosso corpo. Por exemplo, desde o isolamento para regular nossa temperatura corporal, os nossos órgãos, nós sofremos choques mecânicos, por exemplo, caímos ou batemos em algo. A gordura também acaba por proteger o nosso corpo contra choques mecânicos. Nós temos 4 vitaminas que muita gente conhece, a vitamina A, D, E e K. Essas 4 vitaminas, elas são o que nós chamamos na nutrição de lipossolúveis. Lipo vem de gordura, ou seja, são vitaminas que elas só são absorvidas juntamente com a gordura. Então, a gordura tem que fazer parte do nosso plano alimentar diário, obviamente que em quantidades, não é, suficientes, não exagero, obviamente. Eu costumo comparar a gordura como o óleo do nosso carro. Obviamente, estamos a falar de um bom óleo, que é o que eu vou falar convosco hoje à noite, ok? Do mesmo jeito que nós sabemos que o motor de um carro parte sem o óleo, nós temos um óleo muito importante para o nosso corpo, que é o ômega 3. Vocês já ouviram falar em gorduras saturadas? São as gorduras saturadas que nós devemos evitar na nossa alimentação diária, que nós devemos comer em menor quantidade. Depois nós temos a monoinsaturada, que nós podemos encontrar, por exemplo, no azeite. Temos as gorduras poliinsaturadas, ok? Que nós encontramos, por exemplo, no salmão, que são os ômegas. E nós temos um suplemento, tá? Que é... Jorge, mas antes disso, antes de falar do nosso suplemento, é importante as pessoas entenderem, que é isso que eu também quero que tu expliques um bocadinho para nós, como é importante a gente controlar essa quantidade, não é? Porque as gorduras são boas, mas como tudo em excesso faz mal, a gordura também.
E nós temos aí essas gorduras visíveis e invisíveis. Como é que controlas melhor isso? Então, é isso mesmo, Camila. Muitas vezes o problema é esse, é nós termos a capacidade de quantificar efetivamente a gordura que colocamos no nosso organismo. E por isso é que muitas vezes sermos nós a confeccionar a nossa alimentação traz-nos imensas vantagens. Por exemplo, temos aqui esta imagem que nos traz uma salada em que eu vou colocar um pouquinho de azeite, então eu estou a quantificar a quantidade de gordura que coloco na minha refeição. Mas por outro lado, se eu tiver, por exemplo, aqui uma hambúrguer, parece até que não tem assim tanta gordura quanto isso na carne, mas efetivamente eu não consigo quantificar a gordura e mais, que tipo de gordura é que está lá. O mesmo é quando eu até vou a um restaurante e, por exemplo, peço uma salada no restaurante. Só que eu em casa quantifico e coloco só um pouquinho de azeite. E muitas vezes no restaurante, porque também eles estão lá para nos entregar um serviço de prazer, então eles colocam alguns tipos de molhos que vão acrescentar imensas calorias e alguns dos macros que não interessam assim tanto, e temos que ter atenção nisso. Então, o que eu vos quero aqui passar é que efetivamente a gordura é essencial, temos que saber escolhê-la e saber quantificar. E por isso é que, pelas dificuldades que temos hoje em dia de ir buscar na nossa alimentação as gorduras polissaturadas, as gorduras que nos ajudam a combater, digamos, as gorduras menos saudáveis, a Herbalife proporcionou-nos efetivamente um suplemento de excelência que também tem uma alegação médica, certo, Camila? Certeza, Jorge. Para mim, entra no meu quadro de produtos, de fato, de eleição, pelo seguinte, nós temos o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9, mas o ômega 6 e o ômega 9 facilmente nós conseguimos obter através da nossa alimentação diária, é mais simples. O ômega 3 é que se torna mais difícil, porque nós temos que comer, por exemplo, em peixes, em sementes, em frutos secos, e muitas vezes nós não comemos na quantidade suficiente. E sem lembrar que muitas vezes, se nós quisermos obter o ômega 3, por exemplo, através de nozes, não é? Eu teria que comer muitas nozes, ou seja, eu teria que ingerir muitas calorias. E então fica aquele desequilíbrio. Ok, eu consegui obter o ômega 3 que eu preciso, mas ingerir calorias a mais que vai me fazer acumular gordura que também não interessa. Então, através de um suplemento, nós garantimos a quantidade certa, na hora certa, não é? E de maneira biodisponível para que o meu corpo consiga absorver melhor. E o ômega 3, né? Lembram da centralina do carro, não é? Que controla todo o sistema elétrico, todas as funções do automóvel. Então, do mesmo jeito, o ômega 3 vai ser muito importante para o nosso cérebro, para a nossa visão, para o motor, que é o nosso coração. É, de fato, o óleo que vai fazer com que o nosso corpo funcione bem. O ômega 3 também tem propriedades anti-inflamatórias, ajuda a reduzir no colesterol elevado. Para quem tem triglicerídeos também elevado, também tomando uma quantidade maior de ômega 3, nós temos alegações médicas também que ajudam na redução desses níveis e na estabilização dos mesmos. Por isso, é um produto, de fato, com apenas uma cápsula por dia, nós conseguimos obter essa manutenção, principalmente do nosso coração, da nossa visão e do nosso cérebro. Não é, Jorge? E agora nós vamos falar daquilo, Jorge, que algumas pessoas não veem, não é? Porque às vezes a gente fala em pão, associamos a hidratos. Falamos em carne, pensamos em proteína. Falamos em azeite, lembramos em gordura. Mas tem algumas coisas que estão ali pelo meio que nós não conseguimos ver, mas que são de extrema importância para o funcionamento do nosso corpo, não é? Sem sombra de dúvida. E muitos dos alimentos têm alguns minerais, têm algumas vitaminas, mas reforçar mais uma vez a importância das frutas e dos legumes neste processo, em que a nossa Organização Mundial de Saúde até sugere 3 a 5 porções diárias de frutas e legumes e hortícolas. E o que acontece muitas vezes é que nesta loucura da vida moderna, nós não temos ali à mão, não conseguimos efetivamente ter as melhores escolhas e vamos sempre para o que é processado e falta as vitaminas e minerais. As vitaminas e minerais é efetivamente o que faz tudo funcionar no organismo, porque são elas que pegam nos macronutrientes e, de uma certa forma, empurram para dentro da célula. Então temos que efetivamente melhorar essas escolhas, porque também hoje, como a nossa fruta e os legumes são produzidos de forma massiva numa agricultura moderna, as frutas não chegam sequer a amadurecer, vêm congeladas em contentores do outro lado do mundo. Já viram que hoje há sempre fruta da época?
não é? Não tem lógica, não é? E outra coisa, eu entrava na casa da minha avó há uns anos atrás e o cheiro da fruta inundava, não é? Todo o ambiente. Hoje em dia nós entramos imagina só, não é, Camila? Nós entramos num supermercado, toneladas de fruta e não tem cheiro. Sentimos os cheiros dos detergentes. Exatamente. Então imagina, como é que é possível ter a mesma densidade nutricional e o valor nutricional que tinha há uns anos atrás? Não tem. E por isso temos que suplementar. Mas dizer também que, com a analogia dos carros, nós temos que reforçar também o nosso chassi com as vitaminas e minerais, porque alguns deles combatem o stress oxidativo das células, então combatem algumas questões aqui importantes. É que funcionam como um airbag, que nós conseguimos, digamos, proteger-nos de alguns embates que temos com alguns vírus, algumas situações do dia-a-dia. É também como um travão e um bloqueio para alguns agentes que nos querem invadir e que nós temos que corresponder, e as vitaminas vão reforçar todo o nosso sistema imunitário para que dar resposta a isso. Mas também, como eu falei há pouco, é como que o nosso botão de ignição que cria aquela faísca para que possamos utilizar o combustível dos macronutrientes de forma correta. Poderíamos estar aqui a noite toda a falar das vitaminas e minerais, porque efetivamente são muito importantes. A Organização Mundial de Saúde diz que temos que suplementar diariamente, já não é para quem é desportista, é para toda a população e, desta forma, dizer-vos que as vitaminas e minerais estão presentes em quase todos os nossos produtos, mas temos alguns de excelência, Camila, que efetivamente tu consegues realçar alguns pontos e as mais-valias deles. E uma coisa que eu gosto muito de salientar é que alguns colegas de profissão, por exemplo, poucos hoje em dia, inclusive, felizmente, dizem que só que com a alimentação que nós temos, nós conseguimos obter essas quantidades que nós chamamos de doses diárias recomendadas de vitaminas e minerais. E quando eu desafiei algum deles a me colocarem isso num plano, não é? Que nós temos programas, softwares para isso, e quando eles me colocam lá uma alimentação diária, de fato, as vitaminas e minerais ficam em falta, tá? Na maioria delas, na verdade. Hoje em dia, a suplementação não é moda, como se dizia antigamente. É modismo. Não é modismo. É uma necessidade para corrigir as nossas carências. Agora, nós temos vários tipos de suplementos, desde suplementos que ajudam a acelerar o nosso metabolismo, a combater o cansaço, a fadiga, como é o caso do Thermocomplete, controlar os níveis de açúcar, o caso do amarelo. Mas eu queria falar primeiramente do multivitamínico, que nós temos o multivitamínico para homens e para mulheres, porque nós temos corpos diferentes, com necessidades nutricionais diferentes. A mulher, por exemplo, uma vez por mês, perde muito mais ferro, não é? Então, no multivitamínico das mulheres, essa quantidade desse mineral está maior. No caso dos homens, o multivitamínico vai apoiar o desenvolvimento muscular, o desempenho mental, o metabolismo da energia. Nas mulheres, vai também melhorar a pele, a unha, o cabelo, toda a parte hormonal também, que é muito importante, aquela parte do mês que a gente fica assim um bocadinho mais estressadas, não é? Então, é muito importante nós complementarmos. Camila, eu vou buscar 100% de tudo que eu preciso no multivitamínico? Não. O multivitamínico é para complementar aquilo que nós não conseguimos buscar com a nossa alimentação. Inclusive, há maneiras diferentes de tomar, mas o vosso treinador pessoal de bem-estar, mediante os vossos objetivos, irão explicar como é que se faz o uso desse produto. Temos também aqui o Extra Cal, que é um suplemento maravilhoso, nosso suplemento de cálcio, e não só, porque o cálcio sozinho do nosso corpo, ele anda completamente perdido, tá? Ele não faz nada, ele é o mineral mais abundante do nosso corpo e que sozinho não serve para nada. Ele precisa de alguns amigos que vai fazer com que ele realmente funcione, que é o caso da vitamina D, o zinco, o magnésio, que são esses outros amigos que vão fazer com que ele atue no nosso corpo. Ou seja, além de cálcio, nós vamos buscar outros minerais também para potenciar a função dele. E temos um suplemento que alguns dos nossos clientes muitas vezes nem o conhecem ainda, que é o Cell Activator. O Jorge falou que os micronutrientes vão ativar, não é, as nossas células para receber melhor o que nós comemos. Porque muitas vezes as pessoas podem comer e as nossas células parecem que estão vendadas e não veem aquilo que nós comemos. Então, o Cell Activator, ele tem vitaminas do complexo B,
E as vitaminas do complexo B, eu brinco que elas são os porteiros das nossas células. Tá? Elas abrem as portas para que as nossas células captem melhor a proteína, os bons hidratos, as boas gorduras, para que ela possa obter mais energia. Sem falar que as vitaminas do complexo B também vai melhorar as nossas funções cognitivas, ok? São usadas muitas vezes em tratamentos para auxiliar na nutrição de pessoas com depressão, porque vai melhorar o nosso sistema nervoso central e periférico também. Então, é um suplemento que traz realmente muitas valias para o nosso corpo. Agora que falamos dos macros e um bocadinho dos micronutrientes, eu queria passar para vocês outra definição da nutrição, que é a definição de calorias. Na verdade, nós usamos as quilocalorias, é assim que nós medimos a energia dos alimentos. Quando eu pego no rótulo, por exemplo, de um chocolate, eu vejo que 100 gramas do chocolate tem quase 600 quilocalorias, não é? Ou seja, é a energia, a quantidade de energia que aquele alimento vai fornecer para o meu corpo. Então, gente, controlar o peso é muito simples. Se eu dou energia a mais, aquela energia vai ficar acumulada no meu corpo sob a forma de gordura. Se eu dou a energia que ele precisa, o meu peso vai estabilizar. Se o meu corpo gasta 1.800 quilocalorias e eu dei naquele dia para o meu corpo 1.500, não é? Eu dei menos energia do que aquilo que ele precisava, então ele vai recorrer ao estoque, que são as gorduras. Então é assim que a gente consegue fazer o controle calórico. Mas eu acho que o Jorge, lá no Algarve, pelos vistos, é diferente de cá de Braga, não é, Jorge? Tem uma definição de calorias diferentes, que eu quero que ele também ensine isso para vocês. Até fiquei um pouco preocupado porque, de facto, no Algarve temos outra definição. Nós chamamos as calorites, não é? A inflamação da caloria. E estes bichinhos são danados, como se diz no Brasil, não é? Porque, normalmente, nesta altura do ano, no inverno, eles invadem o nosso armário, começam de volta da nossa roupinha e, quando chega o verão, nós vamos para utilizar para ir para a praia e, efetivamente, a roupa não serve. Então, estes bichinhos são terríveis, que é as calorites. Mas tem mais, não sei se é do calor no Algarve, também há senhoras que, num determinado momento da sua vida, começam a ter algumas calorites, começam a ter algum calor. E depois também acham que é isso que vai fazer com que elas fiquem mais fortes. E nós já falamos que 70% são as escolhas, não é só a questão genética e hormonal. Mas, Camila, esta não sabes tu. É que no Sul também as pessoas dizem que tem muita celulite. Não sei se é do Sul, tem muita celulite. Eu não sei se é de ser do Sul, que tem muita celulite. Isto é uma brincadeira. Mas, efetivamente, o que eu sei é que as pessoas têm que hidratar mais e ter melhores escolhas para que não sofram todas esses desafios e que muitas vezes até baixam a sua autoestima e que, na prática, só temos que melhorar rotinas e desenvolver aqui melhores escolhas para termos melhores hábitos. Então, vamos falar, efetivamente, até para fechar esta palestra, de algo muito importante. Foi assim que eu cheguei também a conhecer a nutrição da Herbalife, alterei o meu pequeno almoço, que era, na altura, há 15 anos, um balde de cereais que me dava muita energia, muito açúcar, mas que depois, ao longo do dia, iria ter muita fome e iria voltar aos mesmos hidratos, aos mesmos açúcares. Então, dizer-vos que existem vários benefícios para termos um pequeno almoço realmente nutritivo, qualidade do regime alimentar é fundamental, benefícios para o bem-estar físico, concentração e bom humor, tudo isto são benefícios que podemos ter através do bom pequeno almoço. E este aqui é efetivamente o slide, que é esta conjugação destas três peçazinhas vão montar o puzzle, que é, nós temos que no pequeno almoço hidratar, temos que também conseguir limpar o nosso sistema para depois a nutrição chegar onde deve chegar, que é às células. E como é que tu consegues explicar isto, Camila, através de um pouquinho da ciência? Eu acho que a tua vertente de nutricionista consegue dar aqui um toque ainda neste capítulo. Jorge, além desse passo a passo que é super importante, que é literalmente o puzzle, eu acho muito importante explicar que quando eu não tomo um pequeno almoço, não é? Eu começo com meus níveis de energia muito em baixo e vou ter uma sensação de fome ao meio da manhã e muitas vezes nós recorremos a uma fonte de açúcar simples e andamos de picos em picos, não é? Sempre com vontade de petiscar, sempre com fome. E quando eu tomo um pequeno almoço equilibrado, quando eu faço uma limpeza, uma hidratação correta, eu vou conseguir manter a minha saciedade constante, vou evitar aquelas crises de ansiedade de comer doce, aquelas vontades de petiscar, vou manter os níveis de energia mais constantes
e é fabuloso. E nesse passo a passo que acabaste de nos falar, nós temos 3 produtos que vão nos dar esse suporte. E vou ser muito honesta, quando eu entrei no Herbalife, foi a coisa que me fez mais sentido, foi o pequeno almoço. Porque na clínica, lá no Brasil, quando eu atuava na área da clínica, foram poucas as vezes, depois eu fui trabalhar com laboratórios, o que é que nós colocávamos num pequeno almoço? Era uma tosta integral, um pão escuro, um queijinho branco e um copo de chá. Isso, nutricionalmente falando, eu brinco que é um atentado, não é? Não tem nada. E quando eu vi que na Herbalife eu conseguia ter um pequeno almoço com baixas calorias e com elevada qualidade nutricional, eu fiquei realmente muito entusiasmada como eu e os meus clientes iriam se sentir. Então, nós temos aqui o nosso concentrado de ervas e o nosso aloe, que são os 2 produtos que vão auxiliar na hidratação e na limpeza. O aloe vera tem propriedades calmantes, cicatrizantes, tem enzimas digestivas, minerais para potenciar a hidratação. No nosso concentrado de ervas, é uma combinação de ervas que tem propriedades antioxidantes, ajuda a acelerar o metabolismo, ajuda na desintoxicação, não é? Também auxilia no processo de drenagem corporal, que é maravilhoso. E ao fim de hidratar e de limpar o nosso corpo, aí sim eu posso me beneficiar com o nosso batido Fórmula 1, que é a nossa refeição completa. Lembrando que para ser considerado refeição equilibrada, a Herbalife tem que cumprir, obviamente, as normas vigentes da União Europeia, onde tem que ter, não é, os mínimos dos macros e micronutrientes para ser considerado uma refeição. E, de fato, nós temos um alimento inteligente, onde eu vou ter a quantidade de proteína, de hidratos, de gorduras, fibra, vitaminas e minerais para arrancar o meu dia na melhor maneira possível e de maneiras super saborosas para quem acha que Herbalife é só batidos. Desculpem, mas vocês estão enganados, estou aqui para provar isso. Nós nos saboreamos imenso com várias receitas que depois vocês podem solicitar aos vossos treinadores pessoais de bem-estar, mas além do nosso pequeno almoço ser a nossa base, nós podemos ainda otimizar a nossa nutrição. E, Jorge, queria que tu falasse um bocadinho dessa otimização que nós podemos fazer do nosso pequeno almoço. Isso foi exatamente o que me aconteceu. Eu tinha aqueles picos que tu falaste naquele gráfico e como profissional de desporto isso não era nada bom e até me levava a algumas lesões. Então, quando eu mudei o pequeno almoço, tudo mudou também. Comecei a me sentir muito mais confortável, com muito mais energia, melhor recuperação a nível desportivo. Mas, efetivamente, quando eu entendi que poderia ainda otimizar, fazer um upgrade, uma personalização, tudo mudou. E é isso que eu convido a todas as pessoas que estão aqui, é que se já usam a nutrição, possam também fazer um upgrade. Vocês têm os multivitamínicos que estão bem falados pela Camila, vai-vos ajudar a chegar às doses diárias recomendadas, de vitaminas e minerais. Vocês, por exemplo, têm o ômega 3, que para mim é daqueles produtos que não tem que estar lá, é o must-have, porque para mim, além de tudo o que falou a Camila, é um excelente anti-inflamatório para as minhas pancadas que tive ao longo da vida desportiva, e tenho algumas mazelas a nível cartilagíneo, ósseo, das articulações, então é um excelente protetor. Depois tem as fibras, como falamos, a proteína personalizada e, para quem é entusiasta do desporto, efetivamente deve correr atrás do CR7 Drive, o produto do nosso Cristiano Ronaldo, um Rebuild Strength para recuperar pós-treino, e vocês vão ter uma performance e resultados de excelência. E falando em resultados, Camila, eu sei que nós vamos fechar aqui com resultados maravilhosos e tu tens um resultado fantástico, certo? Certo, olha, sabe como é que a gente melhora a nossa forma física, Jorge? Diz. Como filhos. Depois de 2 filhas, eu fiquei em melhor forma física, tá? Boa. Então, as mulheres, quanto mais filhos a gente faz, mais em forma a gente fica. É incrível. Então, gente, isso é uma brincadeira. Em 2009, tá? Quando eu vim para Portugal, inclusive a primeira vez, eu estava com 7 quilos a mais do que aquilo que eu tenho hoje. Entretanto, tive 2 meninas lindas. Tinha aí a foto da minha segunda gravidez. Consegui recuperar a minha forma lindamente, com uma suplementação de qualidade, boas escolhas alimentares e um estilo de vida ativo. Então, tem uma foto aqui de 2018 que muita gente dizia, estás ótima, já estava bem melhor do que antes, mas realmente o ano passado, na quarentena, quando muita gente aumentou de peso, foi quando eu decidi que realmente eu ia melhorar ainda mais, ia evoluir o meu resultado. E hoje, felizmente, tenho uma massa gorda como nunca tive,
tem uma definição que eu não tinha nem sequer com os meus 18 anos. Estou muito entusiasmada com os próximos anos, mas além do meu resultado, eu gostaria de convidar algumas pessoas também para partilharem o resultado, para realmente validar tudo aquilo que eu e o Jorge tivemos aqui a partilhar convosco. Olá a todos, o meu nome é João, tenho 23 anos, sou de Lagos, de profissão sou atleta e treinador de ginástica de trampolins. Então eu sempre fui um pouco cético em relação à Herbalife, pois pensava que isto eram só produtos para perder peso. No entanto, decidi dar o benefício da dúvida e comecei com o pequeno almoço ideal, com o chá, com o batido e com o aloe. De início comecei a sentir logo muito mais energia, o meu estado de humor melhorou bastante, controlei alguns problemas de alergias que tinha, a qualidade do meu descanso melhorou bastante e ao longo do tempo fui implementando também alguns produtos da linha desportiva, o que fez com que a minha performance nos treinos melhorasse bastante e até hoje já foram 7% de massa gorda a menos e 7 kg de massa muscular a mais. Muito obrigado, Herbalife. Meu nome é Mafalda Vilhena e sou de Lisboa. Há 6 anos atrás, devido a um raro processo viral, sofri 2 AVCs consecutivos. O Estado português só tem uma maneira de lidar com casos como o meu e foi assim que aos 34 anos eu senti que era arrumada numa gaveta com uma pensão de invalidez. Tive uma recuperação muito longa e trabalhosa e apesar dessas adversidades, há 2 anos eu decidi ser mãe. Foi uma gravidez de alto risco, mas muito bem acompanhada. Em abril passado, em família, assistimos ao webinar e eu fiquei super entusiasmada, não só com a nutrição, mas também com a oportunidade. Entrei logo numa maratona de 10 dias e com a nutrição ganhei montes de energia, melhorei a minha agilidade para brincar com o meu filho e até agora foram 19 kg. Obrigada, Herbalife. Olá a todos, como estão? Espero que bem. Olha, fala-nos José Manuel Sousa, sou da Herbalife há 17 anos, estou nestes produtos fantásticos. Foram-me apresentados pela minha prima Ana Ferreira e o que é que fizeram em mim desde essa data? Estabilizaram o meu peso, estabilizei o meu peso, perdi volume e além disso, face à atividade que tenho, que representa uma instituição financeira onde é muito exigente e muito intenso o trabalho, dá-me níveis de concentração e energia que não teria se não tivesse estes produtos ao meu lado. Também vos posso dizer que controlei alguns problemas que tinha de rinites e sinusites e já nem me lembro que tenho isso. É fantástico. Recomendo vivamente e penso para toda a vida tomar estes maravilhosos produtos. Já são 17 anos, fantástico. E posso-vos dizer que o Guaraná é incrível em termos de nos dar alguma estabilidade emocional e também concentração acima de tudo e muita energia. E hoje deixo-vos este produto que eu acho que é magnífico. Obrigado a todos e fiquem bem. Olá a todos, o meu nome é Catarina Cunha, tenho 25 anos, sou de Braga. Toda a minha vida tive problemas com excesso de peso que posteriormente se traduziu em obesidade. No entanto, em dezembro de 2019, um anjinho mandou uma mensagem para ir conhecer a nutrição. Eu desloquei-me ao escritório da Camila e estava maravilhada com os resultados que ela me mostrou, das outras pessoas. No entanto, estava bastante reticente se aquilo ia resultar comigo. Em 25 anos nunca nenhuma dieta tinha resultado comigo. No entanto, com o passar do tempo comecei realmente a ver resultados. Em 4 meses perdi 18 quilos, hoje estou muito feliz com a minha conquista. Ainda não parei por aqui, quero continuar, ainda tenho mais objetivos traçados e só tenho a agradecer. Obrigada, Herbalife. Muito bem, vocês viram então resultados realmente incríveis, mas o Jorge também, eu acho que deveria partilhar o resultado dele conosco, porque realmente tem uma história incrível e que começou muito também pelo pequeno almoço, certo, Jorge? Sim, sem dúvida, e poderia estar aqui a noite toda a falar de imensos resultados que já tive nestes 15 anos a usar a nutrição da Herbalife, desde performance desportiva, recuperação pós-treino, otimização em termos da melhoria, em termos de resposta muscular, contração muscular, aumento de massa muscular, mas efetivamente hoje deixo-vos só com esta pequena partilha do que me aconteceu o ano passado. Eu nos últimos 3 anos fui submetido a 3 intervenções cirúrgicas, uma anca, 2 à coluna, por excessos ligados à área do exercício e de treino há muitos anos, e o que me levou a que ficasse magro, mas magro mais doente, pelo excesso de químicos, o excesso de anestesias que levei, mas claro que sempre a aguentar muito bem, a recuperar muito bem com a nutrição.
mas quando tive alta, no início da pandemia, o ano passado, há um ano atrás, decidi efetivamente usar a nutrição, fazer o upgrade outra vez, meter o exercício físico da forma correta e, efetivamente, em 2 meses, consegui recuperar a minha forma física que tinha aos 20 anos, hoje com praticamente 40, sinto-me com muita energia, com muito bem-estar, com muita vitalidade e, como se costuma dizer por aqui, acho que só estamos mesmo a começar. Então, dizer-vos para finalizar e para fechar, que o nosso estilo de vida é efetivamente o que nos vai proporcionar a nossa saúde e bem-estar e que nos vai proporcionar viver. Então não se esqueçam de boa energia espiritual, tratem de vocês, alimentem-se bem também a nível mental, a mentalidade faz toda a diferença e com isso, com as boas escolhas nutricionais, hidratação, vais ter o teu corpo otimizado e com isso vais poder viver uma vida de sonho. Desta forma, primeiro que tudo, agradecer à coordenação que nos convidou para estar aqui, mas também um obrigado muito especial à Camila, porque ajudou-me imenso também a entender mais da nutrição nestes últimos anos e principalmente na preparação desta palestra. Então, um beijinho especial também para a Camila. Obrigado a todos e agora passo a bola para ti, Camila. Eu é que agradeço, Jorge. Foi maravilhoso partilhar essa palestra contigo. Acho que ambos aprendemos imenso e gostaria também de reforçar o convite para quem está nos assistir, que realmente venham fazer parte dessa comunidade de pessoas saudáveis, ativas, porque nós aqui buscamos, de fato, garantir o nosso bem-estar a longo prazo com mais vitalidade. E, Mônica, gostaria de te convidar agora para fazer o encerramento. Da nossa parte é tudo e até a próxima. Uau, parabéns, foi excepcional, muitos parabéns, de forma tão gira, tão divertida, mas ao mesmo tempo tão científica, não é? De explicar como podemos melhorar a nossa